chegando. Dinheiro, venha! Dinheiro, venha! Money come here! Money come here! Esse pregador aí é um discípulo de Kenneth Hagin que um dia disse: não ore mais por dinheiro, exija tudo o que precisar. Os pregadores da teologia da prosperidade ultrapassam as escrituras quando dizem que a prosperidade financeira é uma das marcas da fidelidade de um cristão a Deus. Eles chegam a dizer até mesmo que Jesus andava em Cadillac, que usava roupas de grife, que morava em uma grande casa na praia e que tinha um ministério com muito dinheiro. Mas será que tudo isso é verdade? Fique comigo até o final, porque esse vídeo vai te mostrar que nem tudo que reluz é ouro. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos continuar aquela nossa série sobre heresias neopentecostais. Se você é novo por aqui e não tem acompanhado essa série e deseja acompanhar, é só clicar na playlist Heresias e assistir os vídeos anteriores. E como de costume, me ajude com aquele like e com o seu comentário. Combinado? Então, chega de papo e vamos para o vídeo. O pai da teologia da prosperidade, principalmente aqui no Brasil, foi Kenneth Hagin, que através dos seus livros traduzidos para o português influenciou muitas igrejas, como por exemplo o Verbo da Vida e a Igreja Internacional da Graça. Kenneth Hagin descobriu algo na Bíblia que ninguém na história da igreja percebeu isso antes. Nem os pais da igreja, nem os pré-reformadores, nem Lutero, nem Calvino, nem Charles Spurgeon, nem mesmo os mais profundos exegetas da história do cristianismo foram capazes de perceber que a Bíblia apresenta um Jesus rico e com ensinamentos profundos de prosperidade financeira. Eu estou sendo, obviamente, irônico, mas com a finalidade de te dizer que a igreja cristã, em seus 2000 anos de existência, nunca pensou assim e que a teologia da prosperidade é uma invenção recente de falsos mestres e de falsas igrejas. E uma das afirmações que os falsos mestres fazem é a de que Jesus era um homem rico e que possuía um ministério muito próspero financeiramente falando. Bom, em primeiro lugar, é um mito dizer que Jesus era um homem rico, e não haveria problema algum se a Bíblia dissesse que ele teria sido, até porque a riqueza é uma bênção que Deus dá a quem Ele quiser. O problema é que as profecias do Antigo Testamento apontam Jesus como um homem de dores, experimentado no trabalho, um homem que até mesmo nasceria em um lar simples, e no Novo Testamento isso se concretiza, Jesus nasce em uma manjedoura. E só para você ter ideia, a lei de Moisés estabelecia que após o nascimento da criança, a mãe rica deveria oferecer a Deus um cordeiro e um pombinho, e que a mãe pobre, aquela que não tivesse condições, deveria oferecer a Deus 2 pombinhos ou 2 rolinhas. E em Lucas capítulo 2, os pais de Jesus levaram ao templo a oferta dos pobres, ou seja, 2 pombinhos ou 2 rolinhas, mostrando assim que Jesus nasceu em uma família de poucos recursos. E Kenneth Hagin, com a finalidade de ludibriar o seu público, diz o seguinte: um certo pregador certa vez me disse que fulano possuía humildade porque andava num carro muito velho. Repliquei: isso não é ser humilde, isso é ser ignorante. A ideia que o pregador tinha de humildade era de dirigir um carro muito velho. Um outro observou: sabe, Jesus e os seus discípulos nunca andaram num Cadillac. E ele continua: não havia Cadillac naquela época, mas Jesus andou num jumento. Era o Cadillac da época, o melhor meio de transporte. Bom, ele está correto em relação à humildade não ter a pobreza como sinônimo, mas ele erra quando compara o jumento a um Cadillac. Os ricos andavam em carruagens puxadas por cavalos e não em jumentos. O jumento pode ser comparado a um Fusca e não a um carro de luxo. Além do mais, o jumento era emprestado. E não só o jumento, mas a manjedoura de Jesus era emprestada. Os pães e peixes multiplicados por ele eram emprestados. O barco que ele pregava o evangelho era emprestado. O túmulo era emprestado. E a cruz que ele morreu também era emprestada. Em Marcos capítulo 12, quando perguntam a Jesus se era lícito pagar tributo a César, ele responde: por que me experimentais?
Trazei-me um denário para que eu veja. O fato de Jesus pedir para que alguém emprestasse uma moeda indica que ele estava de carteira vazia, ele não tinha moeda alguma naquele momento. Além do mais, ele mesmo afirmou que não tinha onde reclinar a cabeça. Uma outra afirmação muito recorrente entre os adeptos da teologia da prosperidade é de que a pobreza é um sinal de maldição. Em uma de suas pregações, Robert Tilton disse o seguinte: esta Bíblia é um livro de prosperidade. A única vez que as pessoas foram pobres na Bíblia foi quando elas estiveram sob maldição. E a única razão de terem estado sob maldição é porque não ouviram e não fizeram o que Deus lhes dissera que fizessem. A Bíblia jamais associou os pobres à maldição e jamais os tratou como seres de segunda categoria. Muito pelo contrário, Deus demonstra ter profunda preocupação com os pobres a ponto de ordenar que o seu povo estendesse as mãos para ajudar os necessitados. Em Marcos capítulo 12, Jesus louvou o fato de uma viúva pobre ter ofertado tudo que tinha. Em Lucas capítulo 6, Jesus chama os pobres de bem-aventurados. Em Romanos capítulo 15, versículo 26, é descrito que a igreja fazia arrecadações para os crentes pobres de Jerusalém. Em Gálatas capítulo 2, há uma recomendação para que a igreja não se esquecesse da ajuda aos pobres. Além do mais, o próprio Paulo disse: sei o que é estar em necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Kenneth Hagin diz mais uma frase em relação a isso: Deus quer que os seus filhos usem a melhor roupa, Ele quer que eles dirijam os melhores carros e quer que eles tenham o melhor em tudo. Simplesmente exija o que você precisa. A grosso modo, o que ele está dizendo é: o crente é financeiramente próspero. E lendo os materiais de igrejas como, por exemplo, o Verbo da Vida, eu percebo que há uma crença de que quando uma pessoa se converte, ela automaticamente se torna próspera a ponto de o dinheiro correr atrás dela. E uma expressão que eles usam muito é: você não precisa correr atrás do dinheiro, ele correrá atrás de você. Esse ensino é completamente estranho à luz das Escrituras porque, por exemplo, em Atos capítulo 3, versículo 1 a 8, um paralítico pede esmola a Pedro e João. Mas Pedro diz algo que faz os adeptos da teologia da prosperidade se arrepiarem. Ele diz: eu não tenho ouro e não tenho prata. Em outras palavras, eu estou duro, eu não tenho um centavo no bolso. Olha, eu até ouvi as pregações do pessoal da teologia da prosperidade, mas o dinheiro não correu atrás de mim não. Então, já que eu não tenho ouro e nem prata, levante e anda. Queridos, a teologia da prosperidade é uma farsa. Patrick, então a Bíblia é franciscana? Em hipótese alguma. Na Bíblia nós encontramos os dois grupos e ela mesma afirma que o Senhor fez ambos. O Senhor fez o rico rico e o Senhor fez o pobre pobre. Você encontra na Bíblia e na história da igreja crentes ricos e crentes pobres. E para os adeptos da teologia da prosperidade que tentam atrair as pessoas para suas falsas igrejas através de uma falsa promessa de riqueza, e também aqueles que estão sendo tentados a irem para essas seitas, eu leio 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8 a 11. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Mas você, ó homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Se a riqueza fosse um sinal da fidelidade do cristão a Deus, os profetas, os apóstolos e a maioria dos cristãos primitivos foram os mais infiéis que já existiram. E o que você achou desse vídeo? Foi útil para você? Deixa aqui nos comentários, eu gostaria de saber a sua opinião. Não se esqueça de deixar o seu like e fazer a sua inscrição aqui no canal, hein? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.